Estamos voltando aqui para o nosso último bloco dessa matéria, né? Nós estamos falando aqui sobre tráfico de influência, corrupção ativa e exploração de prestígio, né? Estamos aqui na parte de corrupção ativa de testemunho, perito, tradutor ou intérprete judicial. Então tem todas essas ramificações também que vão para outros lados. Classifica-se, vou ler com vocês o artigo 343, espero que você abra ele aí, a sua lei, o artigo 343 do Código Penal. Né? Aqui começa já pelos verbos, né? Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunho, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou intérprete, pena de reclusão de 3 a 4 anos e multa. Nos termos do parágrafo único, as penas elas são aumentadas de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta e indireta. Isso é o que nos diz o artigo 343 do nosso Código Penal. Em relação à corrupção ativa praticada por militares, aí, ó, corrupção ativa praticada por militares, o Código Penal Militar. Aqui nós temos também uma pós-graduação aqui na Faculdade Legal de Direito Público, que estuda bastante o Código Penal Militar e o Código de Processo Militar, né? Eu também sou especialista em Direito Público e nessa especialização eu tive a oportunidade de ter um contato com essa matéria de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. É uma matéria bem, assim, para quem gosta dessa área de direito criminal, que nem a gente que estamos aqui estudando essa aula, é um prato cheio, viu? Direito penal, lá na pós-graduação de Direito Público, tem essa oportunidade de se aprofundar nessa matéria, Direito Penal Militar e Processo Penal Militar, na graduação. Eu não tive a oportunidade de conhecer essa matéria e vim conhecer na pós-graduação. E já sabia que a matéria era legal e só acabei me apaixonando cada vez mais, né? Mas aqui o artigo da corrupção ativa praticada por militares. Código Penal Militar contém a modalidade de corrupção ativa. Artigo 309 é descrito nos mesmos moldes do Código Penal, porém aplicável quando a conduta atentar contra interesse das instituições militares. Este é o artigo 309, certo? Código Penal Militar. Em relação à corrupção eleitoral, aqui, se deixar, eu fico até amanhã falando sobre esse assunto, hein? Corrupção eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral, a Lei 4.737 de 65 pune-se com reclusão de até 4 anos de 4 a 5 anos e 15 dias de multa do ato de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto para conseguir ou prometer obtenção, ainda que a oferta não seja aceita. Artigo 299 do Código Eleitoral. Mas eu não quero me aprofundar nessa matéria aqui do direito eleitoral, né? A vontade dá bastante, mas eu vou me conter, né? Aqui nota-se que o legislador, em especial, unificou as formas de corrupção, da corrupção ativa e a passiva, principalmente na corrupção eleitoral. O legislador unificou as formas de corrupção ativa e passiva no mesmo dispositivo, incluindo a punição do corruptor e do corrupto. Com tais comportamentos, procura-se os atos a tais infrações quebrar a paridade necessárias do processo eleitoral, buscando fazer com que determinados candidatos alcancem o mandato parlamentar, não obedecendo às regras estabelecidas pela ética e moral da lei. Entra também aqui também nessa seara também o processo eleitoral, que é uma matéria maravilhosa. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer, se já não o conhecem, né? E também é legal também uma observação que eu deixo aqui, né? Porque nós, advogados criminalistas, vamos lá, aí chega para nosso escritório um crime empresarial. Você precisa saber, porque está relacionado com o crime.
Então, quanto mais se aprofundar na matéria, mais você vai ter um bom êxito no seu trabalho. E eu estudando as outras matérias, eu tinha um exemplo, né, na pós-graduação de Direito Tributário. Tem uma parte lá que é só crimes tributários, aí você se aprofunda nisso. Então, você pega aquela matéria e traz para o seu escritório. E aí isso vai enriquecer cada vez mais. O seu escritório não é voltado somente ao direito penal raso, mas é um direito criminal bem aberto, atua no direito criminal empresarial, atua no direito criminal eleitoral, atua no direito criminal tributário, atua no direito criminal do direito público, e daí vai, sabe? Você consegue se expandir cada vez mais. Essa era a dica que eu queria dar para vocês em relação aos criminalistas, certo? Corrupção, ainda tem corrupção desportiva, que está lá no Estatuto do Torcedor, que é a Lei 10.671 de 15 de 5 de 2003, que sofreu alteração por força da Lei 12.299 de 2010, o resultado, entre outras inovações, na inclusão de tipos penais relacionados com a competições desportivas. Dentre os fatos incriminados, encontra-se a corrupção passiva e ativa destinado a falsear o resultado de competição esportiva. Está lá no artigo 41C e 41D, que pune-se dessa forma com reclusão de 2 a 6 anos e multa quem solicitar ou aceitar para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato de omissão destinado a alterar ou falsear o resultado da competição esportiva. Essa é a corrupção desportiva. Certo? Era isso que eu ia falar. E aqui a censura penal também se dá para o ato de dar ou prometer vantagem patrimonial e não patrimonial com a fim de alterar, falsear o resultado de uma competição desportiva. Fato igualmente punido com reclusão de 2 a 6 anos e multa. Corrupção ativa desportiva. Espero que você tenha anotado principalmente essa último parágrafo que eu falei, sobre a fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva. Se você não anotou, volta-se um pouquinho o vídeo para você anotar essa informação. Dá para você discorrer bastante em relação a isso, né? A corrupção ativa, a corrupção desportiva. E vou falar com vocês um pouquinho rápido sobre, está acabando o tempo, exploração de prestígio. Exploração de prestígio, a previsão no artigo 357 do nosso Código Penal. Fala assim, exploração de prestígio, dispositivo legal de prestígio, exploração de prestígio. Artigo 357, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juízo, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. A pena de reclusão é de 1 a 5 anos. Lembra daquela observação que eu falei com vocês no começo? A pena de 1 a 5, lá do tráfico de influência, mudou, alterou a pena mínima de 1 para 2 e aqui manteve-se a pena mínima ainda de 1 ano. Essa é uma crítica assim gigante em relação a isso, né? A doutrina pega pesado em relação a isso com o legislador, né? O legislador fica dando voz assim para a sociedade e tem que dar voz mesmo para a sociedade, mas não pode se alterar somente esquecendo todo o seu contexto, né? O contexto geral. E o legislador muitas vezes acaba só fazendo para poder agradar o eleitor e não presta atenção no tudo aquilo que vai causar, né? Então aqui não teve essa mudança, né, de reclusão da pena mínima, continuou de 1 a 5 anos. Essa é uma grande observação que você tem que saber dela, certo? De 1 a 5 anos. E o valor protegido, vamos lá. Opa, volta. O valor protegido aqui, a objetividade jurídica, é proteger-se a administração da justiça. Lembra que no outro é proteger a administração pública, no tráfico de influência é a proteção da administração pública, e já aqui é a proteção da administração da justiça, no que toca o seu prestígio, bom nome e respeitabilidade. Aqui existem 3 formas de exploração de prestígios, incriminadas em nosso código, uma voltada à proteção da administração pública, em geral, lá do artigo 332, que é o tráfico de influência, e a outra prevista no 337, C, atentatório à administração pública estrangeira,
E a última é reservada à administração da justiça, é o que nós estamos falando agora. A primeira delas, que é a administração da justiça, ela sofreu grandes alterações com a Lei 9.217 de 95. É o resultado de uma modificação no seu nomen iuris, né, de exploração de prestígio para tráfico de influência, né, no alargamento de seus aspectos punitivos, inseridos nas novas ações nucleares e no aumento da sua pena, de 1 para 2 anos, foi o que eu falei com vocês. E elevado de 1 para 2 anos, lamentável que tem toda uma crítica doutrinária em relação a isso. O tipo objetivo aqui é tipo penal misto alternativo também. Tipo penal, deixa eu passar com vocês. Tentativa. Calma aí que eu tô me achando aqui. É esse mesmo. Aqui, tipo penal misto alternativo. De modo a incursão de mais de um núcleo, né, do mesmo texto fático. Aqui a conduta daquele que solicita ou recebe dinheiro ou qualquer outra utilidade patrimonial ou não, alegando ter prestígio para influir no comportamento do juiz, jurado, órgão do Ministério Público, serventuário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, ofender o prestígio da administração da Justiça, constitui uma espécie de fraude. Tal comportamento é conhecido como venda de fumaça também, porque você fala que está oferecendo aquilo dali para o juiz, para um promotor, para um funcionário ali da justiça. O sujeito vende uma fumaça alegando mentirosamente que detém prestígio sobre as pessoas mencionadas no tipo, o que utilizará caso efetivamente ou detenha para beneficiar o interessado. Aqui também existe três pessoas para se cogitar a exploração de prestígio, né? Que é o vendedor, o vendedor, o comprador e a pessoa imaginária putativa também, ou inominada também. Certo? Aqui o primeiro, que é o vendedor, o sujeito que enroga prestígio e a capacidade para ele. O segundo é o interessado na prática do ato, que é o comprador do prestígio, e o funcionário sobre o qual alega ser ascendência ou ter algum tipo de intimidade com ele, né? Aqui é o juiz, o jurado, o órgão do Ministério Público, o funcionário da Justiça, o perito, o tradutor, o intérprete. Deixa eu passando com vocês aqui, consumação. Opa, calma, volta lá. Aí, caso de aumento de pena, certo? O intérprete, a testemunha, o tipo subjetivo aqui. O tipo subjetivo é a exploração de prestígio incriminado somente na forma dolosa. Sujeito ativo, aqui é o tipo penal que não requer nenhuma qualidade ou condição especial do sujeito ativo. Sujeito ativo aqui é o sujeito passivo aqui, é o Estado. Eu acho que já está aqui no slide. Condenação, pena, não, volta, aí. Aqui o sujeito passivo é o Estado, titular da administração da Justiça, e a consumação. A consumação aqui, do momento consumativo, corresponde à solicitação ou recebimento da utilidade. A pena é consumada, agora já tem o slide, cheguei na pena. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. A ação penal submete-se, portanto, ao procedimento comum ordinário. Está previsto lá no Código de Processo Penal, artigo 395 e 405, e admite a suspensão condicional do processo, que é uma grande crítica, que não acontece lá no tráfico de influência, né, por ser apenas de 1 ano, e é o artigo 89 da Lei 9.099, de iniciativa pública incondicionada. Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre esses 3 assuntos, né? O último assunto do processo esportivo, tive que dar uma corrida. Realmente, tentar colocar essas 3 matérias, esses 3 tópicos dentro de uma aula é bem rápido mesmo. Eu gostaria de me aprofundar com vocês um pouquinho mais, mas o tempo não nos permite. Também, o que nós aprendemos aqui é o necessário também, né? Muitas vezes, eu tenho alunos, principalmente lá do direito constitucional, que eles querem se aprofundar bastante na matéria, e eu falo para eles que não há essa necessidade de se aprofundar tanto nisso. Isso você vai aprender quando você estiver lá no mestrado, no doutorado, você vai se aprofundar bastante nessa matéria. Mas, a princípio, não precisa você se aprofundar tanto nisso, dependendo do que você quer, né?
dependendo qual é o seu objetivo. Espero que eu consiga ter contribuído para você ter feito um bom caderno. Qualquer coisa me adiciona nas redes sociais, advogado, no Instagram, é advogado.Francisco Nascimento, pode me mandar dúvida por lá também, é um prazer responder vocês. E o que eu tinha para falar para vocês sobre tráfico de influência, do artigo 332, corrupção ativa 333 e exploração de prestígio 357. Espero que vocês estudem bastante, né? Espero que vocês possam alcançar seus objetivos e cada vez mais crescer mais na carreira que vocês escolheram. É um prazer poder contribuir com vocês aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.